Muito bom, pessoal. Agora a gente vai começar. Temos algumas provocações para fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui menos na cara da galera. Tá muita luz aí na cara do rosto de vocês? Deixar mais assim, ó. Boa. Eu trouxe algumas provocações aqui para a gente conversar, tá? A gente tem aí uns 40 minutos para falar sobre isso, então a discussão não tá restrita a quem está aqui na frente, então, por favor, a participação de todos aí é muito importante. A gente quer ouvir, como é debate, nós não necessariamente precisamos ter a mesma opinião, né? Acho que esse é um ponto importante disso. De novo, fazendo um paralelo com o design, é uma das coisas importantes do design, né? Convergir, divergir também, então, por isso que falar de coisas que nem sempre nós concordamos é importante para o crescimento geral como um todo. E começando nessa questão de provocação, pegando já um gancho em cima do que a nossa querida Bianca falou, vou fazer a primeira pergunta aí, falando sobre preconceito levando em consideração mulheres. A gente tem um preconceito somado? Como é que é na visão de vocês isso daí? Quem quer começar? Quer começar bem, de repente? De repente. Eu queria deixar para alguém começar a responder isso depois. Então vamos lá. Eu acho que não só com a mulher, mas também qualquer outra minoria que se enquadre, seja ela homossexual, transexual. Eu acho que qualquer outra, conforme você vai somando mais coisas de preconceito, vai ficando cada vez pior. Então, lógico, com a mulher também, mas eu acho que não só a mulher, mas também todos os outros que as pessoas geralmente têm preconceito. Eu acho que nessa questão de preconceito somado entram vários fatores, né? Não só o fato de ser mulher, mas é como o Frank comentou. Além de ser mulher, a questão de ser negra, que a mulher ela é dada como sexo frágil, né? Então a gente não é competente para poder fazer nada nessa vida. Então, além da questão do gênero, tem a questão, sim, de raça, que engloba esse pacotinho de preconceito. A questão também de localização, então mulheres da periferia também são enquadradas nesse quadro de preconceito somado. E eu acho que, assim, esses são os três principais fatores. O fato de ser mulher, geralmente de ser negra, e a questão dessa localização na periferia acompanha esse pacotinho de preconceito somado. A gente vê caminhos para sair disso? No dia a dia de vocês têm visto caminhos ou lugares que têm se mostrado de forma diferente, tentando abranger isso de um jeito que seja mais inclusivo? Eu tenho visto agências no universo se movendo com isso. A W3 House que eu estava trabalhando, 65% dos funcionários são mulheres, independente se elas são brancas, negras, se elas são da periferia ou não. Na Sapien, que é a agência que eu estou atualmente, 60% da agência são mulheres. E eu acredito que mais, e assim, com todo respeito a opiniões dos outros, sempre tem um estranho, no caso vai ser eu acredito que mais importante do que ficar segmentando, categorizando as pessoas, eu acredito que mais importante é as pessoas se mostrarem capazes para isso. Porque eu vim do mesmo segmento que a Bianca, da mesma origem que a Bianca veio. Eu vim do Jardim Peri, que fica do lado da favela do Sapo, do Flamengo. Nós. Estamos juntos.
eu sofri preconceito, eu sofri racismo, e não só por cor, mas porque eu era pobre, porque eu sou negro, neto de escravo, e porque eu era gago, feio, magro e ainda não tenho uma mão. Nunca nada disso foi motivo para eu colocar a minha cor ou a minha condição social como um impedimento para eu fazer qualquer coisa. Eu estava até comentando com a esposa do Vivo que quando eu entrava no Pão de Açúcar, por exemplo, o segurança, que era negro, ele já me conhecia, ele ia atrás de mim em todos os corredores. E isso começou a parar quando um dia eu fiquei muito furo da vida e eu parei, fui até ele e disse: você precisa de alguma coisa? Você quer o meu telefone? Você quer resolver? Você acha que tem algum problema? Você quer chamar a polícia para a gente resolver assim, algum problema? Porque você, todo dia que eu venho aqui, você me segue. Parou. Eu acho que o mais importante do que a gente categorizar o problema é a gente se colocar acima dele. Porque eu já vi gente branca sofrer preconceito de negro. A minha mãe é da cor da minha meia. E a minha família inteira é desse jeito, e eu vi gente da minha família humilhando gente que era branca. A questão não é, eu acho que a questão é mais humana, sabe? Eu não estou negando aqui o racismo. Cara, existe, eu sofri. Mas existem formas e formas da gente conseguir superar isso. E, por exemplo, a W3 House e a Sapien têm feito um bom trabalho em relação a isso. E eu acho incrível isso. Eu acho incrível quando a gente começa a pegar pessoas que são consideradas não capacitadas a fazer determinado serviço e dar a elas a oportunidade de fazer. E eu acho muito interessante, por exemplo, a W3 House, que eu trabalhei lá e ela é formada por mulheres e homossexuais. E eu tenho a minha opinião e eu não tive nunca problema nenhum deles. Muito pelo contrário, eu saí de lá e ainda me chamaram para voltar. Então a gente vai criando esse relacionamento, vai destruindo essas barreiras e às vezes é só um passo, um degrau acima que faz com que a gente caia nisso. E assim, cada um vai fazendo isso, eu acredito que isso vai mudando o mercado. Discussão é válida, né? Então, eu acho que você falou da sua mãe ser racista com branco, você falou que sua família foi racista com branco. Então, eu acho que racismo com branco, para mim, não existe. Porque racismo é uma coisa muito cultural e está enraizada, onde você impossibilita, você não permite que alguma pessoa faça alguma coisa por causa da cor dela. Nunca ninguém vai possibilitar um branco de fazer tal coisa ou ser tal coisa porque ele é branco. Então, é muito mais um preconceito com o branco do que um racismo com o branco. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, né? Era só isso mesmo. Olá. Olá. Trouxemos alguém aos 45 segundos. 45 e meio. Citando o Caetano Veloso na letra da música Bahia de Guanabara, é chegada a hora da reeducação de alguém. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O certo é louco tomar eletrochoque. O certo é saber que o certo é certo. O macho adulto branco sempre no comando. E o resto ao resto. O sexo é o corte, o sexo. Reconhecer o valor necessário do ato hipócrita. Riscar os índios. Riscar os índios.
Nada esperar dos pretos. Essa letra, essa música eu ouço desde criança, desde adolescente, perdão. Sempre ocorreu na minha mente. E esses versos nunca saíram da minha cabeça. Riscar os índios, nada esperar dos pretos. E quando ele fala, o macho adulto branco sempre no comando. Riscar os índios, nada esperar dos pretos. É o que a gente pode dizer de um estado de coisas hegemônico. A Bia trouxe 50% da população é negra. 55%, melhor? Dados de 2017, IBGE. Quantos por cento se declaram? Menos de 10%. Existe uma hegemonia que é difícil lidar com ela, é difícil lutar contra ela. Hoje eu conversava com a Carol, que está ali atrás, eu acho ainda. Não dá para desconstruir o sistema, porque o sistema ele foi feito assim. Mas dá para construir um sistema, uma nova perspectiva. Se a gente fala assim, mulher é um preconceito somado, então a pergunta anterior, eu diria que feminino é um preconceito somado, mais do que mulher. Porque quando o Caetano diz assim, o macho, olha isso, o macho adulto, branco, sempre no comum. Tudo que está fora desse paradigma não merece nem consideração. Então, estou falando da criança, estou falando do não branco, estou falando do não homem, ou do não macho, não macho. Aí a gente começa a somar, tem as camadas. Ah, você é um bobalhão, parece criança. Olha a discriminação que em determinada parcela dos seres humanos. Ah, além de preto é viado. Quantos de nós já ouviram isso? Porque está afastado daquela hegemonia do macho adulto branco. Então, não é só a mulher, mas é o feminino. Porque o feminino incomoda. Porque o feminino tem poder. Porque é o feminino que gera vida. Olha isso. E tem coisa que desestabiliza mais a hegemonia do macho do que alguém que consegue gerar vida. Aí tem, fala que nem homem. Fulaninho anda igual mulherzinha. Homem não chora. Isso aí não é coisa de macho. Percebe várias falas que a gente ouve, que a gente escuta nas músicas, que a gente ouve não só na periferia, mas na classe média, mas também na classe alta. E isso vai criando na gente essa percepção de que o que vale é ser macho, adulto e branco. Aí a gente tem uma força de trabalho feminina, independentemente de etnia, que também se masculiniza para se fazer valer. Porque ser uma mulher, independente de etnia, também já está fora do que é aceito como poder. Eu não gosto daquela palavra empoderamento, não. Mas eu acho válido. Eu acho válido. Então, quando se fala mulher um preconceito somado, eu diria que é o feminino uma camada de preconceito, de discriminação adicionada. Que são conceitos bem interessantes. Né? Existe o racismo, que é essa percepção de que há raças diferentes. Exatamente. Existe outra coisa, que é o preconceito, ou seja, sem eu saber o fundamento, eu já tenho um julgamento pré-concebido. É ruim? É ruim. Tem uma outra coisa que o inteligência colocou, que é, além do racismo, do preconceito, aí tem a discriminação. Aí que o bicho pega. Que são as camadas que estão sendo colocadas, e que são conceitos que a gente não para entender, e para ver como isso está na gente. O macho adulto branco não está lá fora, está aqui dentro.
de mim, que sou homossexual, negro, e ainda assim, designer, professor, doutor em artes de design, mestre em artes de design, formando em psicanálise, professor de yoga, maluco, contador de piadas sem graça. E as palmas são para a Bia, as palmas são para o Rick. Rick, achei. Frank Freitas. Não, você foi o Frank, sabe? As palmas é para o nosso querido amigo que saiu também da periferia como eu saí, que superou vários impedimentos, que a despeito disso percebeu que ele, o que tem lá dentro, é muito maior do que o que está aparente. Então, falar de vitimismo, eu já fui também taxado de vitimista. Assim, que se dane. Eu sei o que eu passei. Você não sabe o que eu passei. Cada um de nós sabe o que passou. Seja branco, asiático, seja indígena, seja negro. Todo mundo sofre de alguma coisa, de alguma instância. É claro que a gente se falarmos aqui de uma sociedade que tem uma hegemonia do macho adulto branco, aí a gente tem um sofrimento que está muito estabelecido e que a gente não quer nem falar sobre isso. Veja, eu estava aqui lendo um trecho de uma música que eu já ouvi, já cantei várias vezes, não consegui ler a última frase, que fala, nada esperar dos pretos. Porque isso também está dentro de mim. O racismo estrutural, a discriminação estrutural, o preconceito estrutural, que está em todo mundo. Que a gente foi criado assim. A gente foi ensinado a achar a Barbie super linda. E a menina que é gordinha? Super sexy. E nada. Não é isso, não é? Pode ter negocinho na cabeça. Vocês vão deixando eu ficar aqui dentro. Tudo bem. Então, estou controlando aqui. Tá. Então, eu entendo que essa atividade de hoje, ela está sendo incrível. Deveríamos pegar este vídeo e depois colocar em todos os canais de YouTube da vida, sei lá, Pornhub, vídeo. Antes que a gente venha, tem que botar. Faz sentido, é um papo fora. Porque a gente precisa trazer isso à tona, essas questões, e dizer assim, temos habilidades, capacidades, interesses, porém, nos foi negado durante muito tempo esses acessos. Você comentou das cotas e universidades. Eu sou universitário há alguns anos, e na faculdade, eu dava aula na faculdade em Ipanema, olha só, Rio de Janeiro, Ipanema, Lagoa do Freitas, né, só, High Society. E ali era uma faculdade que tinha acesso à bolsa do ProUni. E aí, eu tinha vários alunos negros que entraram para o curso de design por causa desta política educacional que permitiu que as faculdades dessem bolsa para aqueles meninos e aquelas meninas que eram da periferia, lá no Rio de Janeiro. Hoje são designers, eram curso de design. Então, não dá para simplesmente dizer assim, não precisa de cota, não precisa de bolsa. Precisa sim. Precisa sim. Pode ser que daqui a 5 anos não precise mais. Espero eu que daqui a um tempo não precise mais. Mas hoje precisa. Apesar de eu não ter entrado na faculdade com política de cota, que não havia naquela época, mas eu penso que precisa sim. De bolsa para favelados, de bolsa para periferia, de bolsa para nordestinos, de bolsas para índios, de bolsas para negros. Porque assim, porque a nós, que somos brasileiros, essa mistura toda, né, nos foi negado durante muito tempo esse acesso. Vamos aproveitar então, que essa é uma pergunta que, uma provocação que ficava aí, cotas, na visão de vocês. Todos acreditam que sempre não é mágico, né? Todos acreditam que é importante isso. Como que a gente entende essa questão das cotas? Eu também não usei cotas. Felizmente eu
eu fui muito privilegiado. Meu pai trabalhou muito para poder me dar a condição de eu conseguir estudar em escola particular e fazer faculdade particular. Mas eu sou totalmente a favor, porque tem uma questão da dívida histórica, como você citou, sua avó foi escrava. Então, 3 gerações só para chegar até você de liberdade. Então, tipo, querendo ou não, tem essa questão da dívida histórica, de tudo que a gente foi impossibilitado de fazer e chegar até aqui. Então, eu sou super a favor. Cota racial, mais ainda, social, mais ainda também, pô. A gente vê, eu fiz faculdade particular e só tinha 2 negros na minha sala. Quando eu estudava também, só tinha eu de negro na minha escola, na minha sala, com 20 alunos. Então, eu não via isso. Para mim era normal. Eu nunca pensei para refletir, pô, só tem eu de negro aqui, até mesmo na faculdade, só tem eu de negro aqui. Nos eventos de UX que eu vou, pô, 5, dá para contar numa mão quantos são negros. Então, ainda bem que veio o estralo em mim, de ver, de começar a perceber isso, e de ver que tem alguma coisa errada. Não pode ser normal. Se a gente é 56%, então os eventos deveriam ter pelo menos 50%, na verdade, se fosse uma proporção lógica. Então, quando você chega no evento, você consegue contar no dedo quantos tem alguma coisa de muito errado nisso. E tem que descobrir por quê. Pô, não chega? Talvez não chegue. Você vai na periferia, a maioria vai ser negro. Então, tem que chegar, a gente tem que fazer alguma coisa para isso. E cabe a nós que estamos aqui, chegamos onde conseguimos chegar, seja por esforço próprio, como vocês, ou por até mesmo eu, por ter todo o privilégio que eu tive, mas ter essa consciência agora também de que dá para fazer alguma coisa. Então, eu acho que a cota não vai acabar em 5 anos, também, porque tem uma dívida muito histórica para ser paga ainda, e é isso. Acho que essa é a minha opinião sobre cotas. Eu não preciso nem falar nada, né? Porque eu comentei com vocês que eu fiz uso das cotas. O que eu acho que é importante é a gente falar sobre a importância e conscientizar as pessoas disso, né? Porque em determinadas situações que a gente passa, né, que a gente vive, a gente só tem ciência da importância porque a gente passou e sentiu aquilo. Então é muito complicado também a gente exigir das pessoas que as pessoas entendam a importância das cotas, sendo que elas não vivenciaram aquele momento, né? Então por isso que eu acho importante a gente conscientizar para que as pessoas tenham empatia por quem precisa e quem utiliza, para poder entender entender a importância e defender essa causa. Então, assim, eu sou super a favor, acho que é algo que é super importante, como o Francis falou, acho que não é só racial, tem que ser social também, porque tem branco na favela também, não é só negro, e acho que é isso. Será que existe uma influência midiática, e aí eu vou aqui virar o rapper para falar da influência midiática que só destrói? Porque aí, falando do sistema, né, faz sentido que as coisas continuem assim. É rentável. E aí você vê o quê? O cara que está andando com o carrão não é o cara que fez faculdade. Não é o cara que estudou para um caralho. Né? O cara que está andando com o carrão é o funkeiro. O funkeiro está andando com o carrão. E por que não é legal andar com o carrão? Né? Quem gosta de carro, que andou no carro confortável, quer um carro daquele. Então, são coisas delicadas da gente colocar na discussão. E até, puxando um pouquinho dessa questão das cotas e dando uma relação dessa, me lembrou de uma... Posso ler uma música também? Me lembrou quando eu estava Eu sou pós-graduado em educação, docente do ensino superior, é mais bonito falar assim, né? E a gente estava numa discussão um dia sobre cotas. Né? Eu, o único negro da sala de aula, para variar, me vi numa discussão com uma pessoa que é maravilhosa, eu não tenho nada contra ela, eu gosto muito dela, mas
loira, branca, judia, olhos claros. Né? E ela disse a seguinte frase: não, mas a quantidade de negros que tem na faculdade é proporcional à quantidade de negros que tem no país. Ela não tinha informação. Não é maldade dela, ela não tinha informação. Simples assim. Da mesma forma, eu vejo que a população periférica também carece desse tipo de informação. Por quê? O que passa na TV? Como é que a informação chega? O que vocês recebem nos grupos de WhatsApp? Né? Vocês recebem lá uma piadinha, vai estudar em lugar tal que é legal pra caramba? E muitas vezes, inclusive, falando de música, de rap, muitas vezes as pessoas que gostam de rap, que ouvem rap, não estão prestando a menor atenção no que está escrito nas letras. Não estão prestando a menor atenção. O cara sai cantando, fumando a maconhinha, o playboy canta a música também, fuma a maconhinha, mas ele não está entendendo o que está escrito. E aí, por que eu vou falar de música? Né? O Emicida fez uma música que eu digo que é meio um pouco da música que fala sobre a minha vida. E eu vou ler aqui um pedaço da música que tem tudo a ver, assim, pegando em relação ao que eu fiz com os meus amigos. Eu também fui uma pessoa privilegiada. Pude fazer faculdade porque a diretora financeira do lugar onde eu já trabalhava em agência nessa época, ela pagou do bolso dela a minha faculdade, deixou eu escolher a melhor faculdade, escolher a melhor faculdade de design que tinha na época. Fui estudar lá, financiado por ela, pelo menos por uma parte durante um tempo, e ela me fez prometer que, assim, você vai ter que ser um bom designer, essa é a promessa que você tem que fazer. Acho que talvez seja por isso que eu sou professor, que eu tô aí, tem gente que chama, o Edu me chamou de vereador do design esses dias. Mas, assim, no meio desse processo, lembrando dos meus amigos, essa música fala um pouco disso, né? Tem uma parte da música que diz o seguinte: eles notam que o seu tênis é novo, diz agora que você é burguês, mas no metrô lotado, cansado, atrasado, quem notava vocês? Eles notam que o seu carro é louco, dizem que ostentam como reis, mas quando era faculdade, trampo, hora extra, ninguém nunca quis na sua vez. E não é só para negro, né? É para todo mundo, né? E às vezes até o cara que tem uma boa condição de vida, ele não quer passar por tudo isso. Né? Então é bem delicado esse processo, né? A questão das cotas, por exemplo. Será que se eu fizesse faculdade, se eu fizesse USP pelas cotas, eu seria um designer bacana, um arquiteto? Eu nem tentei prestar porque eu não estava treinado para passar no vestibular, né? Simples assim, porque é isso, né? Você passa no vestibular, você não usa nada do que você, quase nada, né? Do que você fez na prova no dia a dia, né? E essa mesma amiga, não uma amiga depois, né? Essa mesma amiga judia, branca, né? Ela falava, não, mas o cara vai entrar na faculdade, mas ele mora longe, ele vai chegar lá com fome, ele não vai aprender nada. Sim. Por que entrar? Né? Por que entrar? Então, desinformação, né? Desinformação é um problemaço dentro desse processo, né? E às vezes até nós mesmos temos desinformação. Né? Vindo para cá, a gente viu uma manifestação, exatamente por conta do Dia da Consciência Negra, e tinha uma faixa que estava escrita assim: miscigenação também é genocídio. essa era a faixa que estava lá. Gente, deu vontade de parar o carro e falar: ô, seus imbecis, o que vocês estão fazendo, gente? O que vocês estão fazendo? Vocês querem separar o país? O que vocês querem conseguir com isso, né? Pois e é por isso que eu tenho muitos dedos com relação a esse tipo. Eu nunca fui um cara de levantar a bandeira negra de racismo, contra racismo, esse tipo de coisa, porque, tal como o Frank, isso foi tudo muito natural na minha vida. Depois de muito tempo que eu fui perceber isso. Eu, por exemplo, fui fazer um projeto lá na Faculdade Zumbi dos Palmares, né? E eu chamava a Faculdade Zumbi dos Palmares de faculdade racista. Eu vou ali na faculdade racista. Até eu entender o que eles faziam lá dentro. Né? Então, puta, que merda que eu falei. Né? Não é bem assim. Não é só uma faculdade afirmativa para pobres, para negros, para todo mundo que precisa. E aí eu entendi que eu estava fazendo uma coisa errada. Eu não estava assumindo o meu papel e a minha responsabilidade.
Porque por ser professor, muita gente se inspira no que eu faço. E eu também não percebia isso, né? Não quero que as pessoas se inspirem na minha vida. Olha, eu sou um cara legal, eu faço artes marciais, todo mundo tem que fazer. Mas o pessoal olha para o trabalho que eu faço e tem gente que fala assim, eu acompanho o seu trabalho. Eu fico falando, mas como que as pessoas acompanham o meu trabalho? Mas eles estão lá, vendo as palestras, vendo as aulas. E aí eu entendi que em algum momento eu tenho que usar isso de alguma forma, tentar trazer isso de volta para a sociedade, e aí eu vou para essa questão aqui. Eu estou preguiçoso. Rafaela, né? Por favor. Não, eu só queria acrescentar também para a discussão que todo mundo trabalha com, aqui, né, designers, com comunicação, então a gente sabe o poder do nosso discurso, e do discurso geral, da mídia, individual, da música, enfim. O discurso é uma coisa muito poderosa, né? Então, se chega no final, aquela pontinha lá do iceberg, que é as pessoas passando por isso, como você falou, nossa, uma menina foi estuprada, eu tive que lidar com isso, é uma coisa muito séria. Mas como é que isso começa? Isso não começa com uma pessoa acordando um dia e decidindo estuprar uma mulher. Começa com alguns discursos que a gente vê na mídia, que a gente fala e reproduz. Não é só no funk, as pessoas gostam de falar muito do funk, porque o funk é uma superposição de classe também. Então, o funk é muito da periferia, então quando a gente vê o machismo no funk, a gente tem também o asco da periferia, então a gente aponta, lá está o problema. Mas tem todas as músicas, né? Então, toda a produção midiática, seja de música, seja publicidade, seja filme, é sempre uma reprodução do que a gente é como sociedade. É um sistema que se retroalimenta. A gente é de um jeito, produz coisas que são desse jeito, é influenciado para aquela mesma coisa e fica num ciclo maluco. Então, assim, quando a gente tem essas situações acontecendo com discursos problemáticos, a gente tem que fazer o máximo para mudar, mas ter esse cuidado também. Então, agora a discussão é o nosso papel, né? Então, assim, como que eu posso, no meu dia a dia, nos lugares que eu estou, utilizar os meus privilégios, porque todo mundo tem pouco, né? Tem mais, tem menos. Não reproduzir esse tipo de discurso. Então, quando a gente pode tomar cuidado com algumas palavras, de algumas formas, é isso. Então, se eu quero falar de racismo, não trazer como humano, porque a sociedade já está categorizada. Não estou categorizando alguém. Dizendo, agora eu vou separar você que é negro, esse que é branco, essa que é mulher, essa que é LGBT. A gente já está categorizado. Quem olha para mim não vê uma pessoa aleatória, como humano. Vê uma mulher, vê que o meu cabelo é cacheado. Se eu tiver com outra mulher, vai ver que é LGBT. Então, assim, eu nunca vou ser levada como humano e a gente vai tratar todo mundo como humano. Talvez, daqui a muitos séculos para frente, a gente evolua para isso. Mas agora, a gente tem que categorizar para ter a consciência social de primeiro rever o que a gente está pensando. Então, se eu trato uma pessoa, se eu vejo alguém na rua, eu estou fazendo um tratamento diferente, eu tenho que olhar para mim e pensar que grupo aquela pessoa pertence, será que eu estou prejudicando aquela pessoa, se eu estou reproduzindo alguma coisa, principalmente se eu estou no papel onde eu sou ouvido, se eu sou um professor, se eu sou uma figura numa empresa que tem muita visibilidade, tem uma responsabilidade muito grande de não falar e não reutilizar coisas que já são utilizadas na mídia e por todo um movimento contrário do que a gente quer fazer, que é a inclusão, de formas que faz com que esse preconceito seja perpetuado. Eu acho que é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos discursos. Então, a gente falou muito do funk, mas não só no funk, tem outras músicas e a nossa fala do dia a dia. Né? Então, cada vez que eu vejo uma pessoa e falo, nossa, aquela ali, né, tinha sei lá, tá com o pé na senzala. Péssimo, não devemos falar. Estou falando sobre uma situação que aconteceu. Nossa, mas a menina estava, por exemplo, o que o pessoal entendeu errado aí que você falou. Estava ouvindo funk e por isso, nossa, feminista ouvindo funk. Pode ouvir o que quiser. Sim, exatamente. E se eu começar a cortar hoje músicas machistas, eu não vou mais ouvir música nenhuma, vou ouvir música clássica e vou atrás dos músicos que faziam música clássica e eles também oferecem as pessoas. Vou ter que cortar vários autores que eu estudo, inclusive de design, porque tem muito problema. A gente não consegue se fechar numa ilha. Então, assim, acho que é uma coisa para a gente aprender e uma coisa que a gente pode fazer é ir aprendendo uns com os outros e também com autores para a gente não reproduzir esses discursos que vão piorar a vida dos outros e a nossa também. Boa, muito bom. Maravilhoso. Pode, Carlos, segura um pouquinho. Tem um ponto importante que ela falou, né, do mindset, não só ela, mas ele também falou da questão do mindset, né? A gente fala muito no design do modelo mental, né, que é o que as pessoas estão acostumadas, né, então a gente pode moldar, né, o modelo mental a partir do momento que a gente faz isso. Na Vanad a gente tem um grupo de etnia lá,
e a gente fala muito sobre o viés inconsciente, né? Do inglês unconscious bias, que é exatamente as coisas que a gente fala no dia a dia, né? Ah, você parece uma criança, né? Que o Robson falou. Ou então, pô, neguinho não quer trabalhar direito, mas quer promoção no final do ano. Então, são coisas que a gente, lá dentro de casa, a gente está pedindo para as pessoas pararem de falar, o que é muito difícil, né? Quem nunca virou e falou, oh, acordei, né? Não é vocês que são brancos se entendem. De vez em quando eu falo isso pra galera. Eu preciso parar de falar esse tipo de coisa, né? Que são coisas que vão somatizando nisso e construindo modelos mentais erráticos e complicados. Por favor. É a Beatriz. Nós temos pouco tempo, mas fica à vontade. Eu acho que uma das coisas que todo mundo tocou, assim, em algum determinado ponto, até na questão da música mesmo, é em referência, né? A gente quase não tem referência negra em design, né? Tem que ir lá e cutucar e mexer para achar alguém, assim. E muito do que o Frank falou de quem que tá... É uma coisa que eu vim me perguntando, que na verdade eu já me pergunto todas as vezes que eu vou num evento de design, quem que tá ali, né? Design é bem branco, ele é bem desigual, ele é bem elitista, né? E, por exemplo, eu já fui em alguns eventos aqui da Mergo, ou eventos de UX em geral, e na maioria sempre, tanto os palestrantes quanto as pessoas que estão sentadas na plateia são uma maioria branca, né? E hoje, coincidentemente não, né? Mas temos uma maioria negra, né? E aí eu fico pensando assim, tá muito legal que tenham pessoas negras hoje, assim, mais do que nunca, mas quando a gente fala do Dia da Consciência Negra, é para a gente parar de refletir sobre isso, e não é o Dia do Negro, né? Porque senão a gente coloca como os outros 364 dias do ano como se fosse o Dia dos Brancos, né? E como se todas as outras palestras fossem para os brancos, né? Como se todos esses outros dias e esses outros espaços são para os brancos, né? Então, quase como, eu sinto quase como que hoje os brancos deixaram os negros saírem de casa para ver uma palestrinha, sabe? E não é isso, não é para ser isso. Então, é até triste, assim, que às vezes tem um pouco... Hoje eu fui na Feira Preta, não sei se vocês souberam que aconteceu. E a maioria, assim, gente, quase não tinha gente branca lá. Então, as pessoas não querem participar dessa construção, sabe? Porque o Dia da Consciência Negra é para a gente refletir conjuntamente sobre isso e construir em cima disso, sabe? E aí eu quero trazer, acho que, uma provocação, assim, do quanto, o que a gente faz para mudar isso, sabe? O que a gente faz para mudar que principalmente em design, que esse mercado seja menos branco, que o mercado, que as pessoas que estão palestrando sejam menos brancas, né? Que exista mais abertura, que as pessoas que estão sentadas na plateia tenham mais pretos também, sabe? Porque eu sempre, até um pouco o ato de resistência, sempre tentar participar das palestras e vir falar, porque precisa, sabe? Precisa estar lá. E nós falamos muito na referência. Você, hoje, um professor, você é uma referência para os alunos que estão ali te vendo, né? E entenderem que eles podem ser como você. E eu quero ter referências negras, né, no meu trabalho, em ambientes de design ou não, em todos os ambientes que eu for, eu quero ter essas referências negras para saber que eu posso ser como essas pessoas, né? Porque isso é importante, isso muda as pessoas, né? Quando você... essa questão que você falou dos alunos da escola de futebol que foram, né, que se interessaram, era uma maioria branca, será que não é porque eles conseguiram se ver ali? Eles viam, se espelharam em alguém, sabe? Quando você não tem uma referência, quando você vê um branco no poder, num lugar que você almeja, que você venera, assim, e você não se sente, você não consegue se ver ali, você já fala, isso não é para mim, sabe? Então, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, principalmente no âmbito do design? Isso. Boa. Vamos lá.
Cara, é maravilhoso que a gente está falando dos assuntos e surgem as coisas né, que eu tinha trazido, né, assim, meio que sem querer, né, que até um pouco disso, né, saiu uma frase enviesada do Morgan Freeman, quando ele fala, né, que para parar o racismo você tem que parar de falar disso, né, só que tinha mais um pedaço da frase que ninguém viu, né, ele falou assim, ó, você tem que parar de chamar de homem negro, porque eu não te chamo de homem branco. Eu te conheço como fulano, né? Não te conheço como fulano, homem branco. Então, é a forma que ele quis dizer de como é que você conecta essas coisas e, né, vira normal. Né? Da mesma forma, como é que a gente está retornando isso para a sociedade, né? Porque, e aí eu, por exemplo, meia culpa, não adianta nada eu ter passado por tudo isso e conseguido, vamos dizer assim, sucesso. Como é que eu estou devolvendo isso para jovens negros, por exemplo? Né? E aí, né, não criticando o seu trabalho, mas não só com futebol, talvez com design, talvez com alguma outra coisa, né, algum um pedaço de educação, que eu acho que é um ponto importante. Eu participo também de projetos sociais, fiz algumas iniciativas de design dentro de comunidades, mas é muito pouco ainda. Esse negócio precisa crescer, né? Esse negócio precisa crescer. A gente precisa, até o Gustavo lá da Lisa, a gente conversa um pouco sobre isso, sobre como, por exemplo, chegar em periferia e treinar facilitadores de design para que eles possam ser agentes transformadores lá. Só que é um belo de um trabalho difícil, porque já é difícil ensinar design no dia a dia. Né? Então a gente tem que mudar a forma que a gente ensina design para essa galera, para que eles consigam fazer isso de uma forma mais interessante, né? Porque a gente vive no inglês áptico aqui o tempo inteiro, né? E às vezes esse discurso não cola lá. Então a gente conversa muito disso, mas a gente está devagar nesse processo. A gente precisa, uma coisa que a gente precisava acelerar. Temos mais 10 minutinhos no máximo aí, então, Robson, passa para um pouco, por favor. Obrigado. Eu penso que, como diria em francês, je pense que é tudo que você falar em francês. Penso que a gente precisa entender a questão da hegemonia e desenvolver uma consciência de classe. Percebe? Existe uma hegemonia, voltando ao capitalismo, quando ele fala o macho adulto branco, ele não está apontando o dedo, está dizendo que existe uma situação hegemônica. E a gente precisa ter uma consciência de classe. Para ter a consciência de classe, eu não preciso ir contra o outro. Mas preciso entender que existem grupos privilegiados historicamente, como sempre existiram, não só na nossa história, mas na história da Grécia, da Índia, da Indochina, da Islândia, sempre houve. Sempre houve. Então, se a gente desenvolve uma consciência de classe, percebe o amor próprio, e aí pode ser que seja um caminho para mover essa hegemonia. Esse final de semana eu estava conversando com um familiar e ele falou assim, olha, um menino de 13 anos, você é positivo, né? Eu estava explicando para ele a música do Queen, We Are the Champions. E aí ele falou assim, é uma música positiva, né? Você é positivo também. Eu disse, sim, o mundo está uma droga. Eu não acho que vai melhorar. Ponto. Visão minha. Porém, isso não me impede de desenvolver uma consciência de classe e lutar contra a hegemonia. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ter uma postura honesta, correta, elegante, educada. Preciso desenvolver o amor próprio. E quando a pessoa olha para mim, olha para você, cara, a Bia, eu tô assim, cara, ele é viado. Porque assim, só tinha... Percebe? Porque ela desenvolveu o amor próprio. Ela entendeu a força que tem dentro, assim como Helder, assim como Franz, assim como People. Assim, e isso reflete, as pessoas percebem isso. Aí, os jovens, os alunos, a audiência, quem está ali na live, se inscreve aqui no canal, deixa
vai perceber que, sim, é possível mudar a estrutura hegemônica. Mas começa aqui dentro, sabe? Começa percebendo que desenvolver uma consciência de classe. Por que eu sou assim? Isso não significa ser pior nem melhor. Significa que eu sou dessa maneira e há pessoas que são iguais a mim e outras que são diferentes. E aí volta a história do humano da necessidade de respeito próprio. Mas o respeito ao próximo começa com o respeito próprio. Isso é um ponto fundamental. E que isso também, voltando para a questão racial negra, também nos foi tirado. Porque o negro não tem representatividade na mídia, o discurso é sempre contra o negro e contra a mulher, não contra a mulher, mas contra o feminino. Eu volto aqui nessa tecla. Que não é só a mulher, é o aspecto feminino, né, que assusta os demais. Então, eu penso que precisamos ter essa consciência de classe de maneira muito tranquila, elegante, embasada, com tranquilidade, e aí sim parece que as estruturas hegemônicas podem ir se mudando. Essa é uma via que alguns chamam de constitucional, outros vão pela via revolucionária, que eu também acho que é super importante. Eu sou da via constitucional, mas super admiro e apoio quem vai pela via revolucionária. E vem por para isso, sabe? Chegar lá e bater de frente, e não sei o quê, e morrer pela causa. Eu acho que eu não tenho coragem de morrer pela causa, porque eu quero viver pela causa. Eu quero ver os meninos lá da periferia indo para os Estados Unidos, para a Alemanha, sei lá para onde, para Marte, que seja, né? Jogar basquete, que abra um leque, virar astronauta, tem muita coisa, não sei se você gosta de futebol. Uma vez eu estava eu estava num retiro, usava o cabelo raspado, de boné, e aí eu era pagodeiro. Eu era preto, careca. Eu era designer, né? E aí quando as pessoas percebem isso, dizem, mas como? Uma vez uma pessoa falou assim, mas como é que você fez mestrado e doutorado na PUC? Porque é inconcebível para as pessoas que alguém que não está dentro da estrutura hegemônica consiga chegar em tal posição ou alcançar tal status, digamos assim. Então, eu penso que desenvolver uma consciência de classe e trabalhar com bastante elegância, com muito cuidado, não reestruturar, mas estabelecer uma nova estrutura de hegemonia, de poder, de mídia, de discursos, etc. Acho que até um ponto dessa consciência de classe é quando você fala assim, você é privilegiado. A pessoa, não, que isso, não sou não. Mas, pô, você é, e tudo bem você ser, não tem problema nenhum. E aí o que você faz com esse seu privilégio, que aí depende de você, mas não é errado você ser classe B, ser classe A, você ser privilegiado. É uma consequência do seu esforço, do esforço do seu pai, do esforço da sua família, que seja, que te levou naquela posição, mas não é errado você ser privilegiado hoje em dia. O que você faz com o seu privilégio, aí sim é uma responsabilidade sua, mas culpa você não tem de ser privilegiado. Eu acho que o ponto é cada vez mais trazer essa discussão à tona. Um evento como esse, no DIEGS, a gente teve uma pauta sobre feminismo no UX, então talvez no próximo ano seja a hora do afro no UX. Então, quando você traz isso para o consciente da galera, a galera começa a debater sobre. Então, eu acho que o mais importante é trazer essa pauta para a discussão. Seja para eventos como esse ou qualquer outro que seja. Eu acho que o mais importante é trazer para o consciente da galera que tem e a gente está aqui fazendo umas coisas da hora. Consideração final? De certa forma. Bom, a consideração final que eu tenho é que para a gente ter um mundo onde as classes e as raças elas se entendam e elas interagem entre si sem preconceito e desconfiança, é o respeito. E esse respeito começa com a gente. Porque quando a gente aprende a se amar, a gente não precisa mais da opinião dos outros.
Se aquele cara falou, mas você é um neguinho. Uhum. E essa é a questão. Quando a gente aprende a se amar, a se valorizar, a gente aprende a amar e valorizar e respeitar o outro. A gente aprende a se respeitar, acontece porque a gente não consegue dar para o outro aquilo que a gente não tem. Se eu não tenho amor nem por mim, como que eu vou amar a minha esposa? Como que eu vou amar o Pipo? Que inclusive, É difícil, mas a gente consegue. Inclusive, ele foi o meu primeiro diretor de arte quando eu era assistente. Você vê como ele é velho. A discriminação para a terceira idade. A minha consideração é, cara, é só através do amor próprio que a gente ama o próximo. É só através do respeito próprio que a gente respeita o próximo. Porque a cor deixa de existir. A cor acaba deixando de existir. Pra gente, quem foi? Você falou. Pra gente ter mais representatividade, por exemplo, do negro no design, a gente precisa mostrar para o negro da periferia que existe o design. E aí o Pipo falou uma coisa, é muito difícil a gente levar projetos para lá. E é verdade. Eu já tentei levar várias vezes projetos para lá. Eu só consegui mais sucesso com o futebol. Mas eu já levei futebol americano, eu já tentei levar aula de desenho. Agora eu estou tentando levar, se alguém aí, algum grupo quiser falar comigo, tá? Estou tentando levar jiu-jitsu. Porque é uma forma de a gente mostrar que existe. É tipo assim, poxa, eu não vejo pessoas que são astronautas, eu não vejo negros jogando cricket. Mas faz primeiro negros se interessar pelo cricket, porque senão a gente realmente não vai ver um negro jogando cricket. Eu falei cricket por exemplo, mas eu não tenho o mínimo interesse por ele. Porque eu nem entendo aquele jogo. Mas essa é a importância. Se a gente tiver necessidade de levar algo para que aquela pessoa conheça, vamos levar. Porque isso é um trabalho de formiga, sabe? É um a um. Vai chegar uma hora que hoje é um cara só, um só moleque da periferia que se interessou por design. Vai chegar uma hora que vão ser 20. Porque um vai vendo o outro crescendo, o outro melhorando. É a minha consideração final. Respeite a si mesmo, ame a si mesmo. Tenha isso em você para você oferecer para os outros. A minha opinião, pessoal, que seja a última coisa, que seja a barreira, que seja pela cor ou pela condição social. Vamos construir pontes e não construir muros. Eu quero pegar um gancho do que o Frank disse, que é a questão da presença. Acho que nós que estamos aqui, que temos essa consciência, a gente precisa se fazer mais presente, seja em eventos, seja nas salas de aula, seja em qualquer lugar que for. Porque através dessa nossa presença, a gente vai empoderar as pessoas. E o empoderamento, ele não é algo que acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. Bom, pessoal, sei que a gente queria ficar muito mais aqui. Eu combinei com o Edu 9h30 para terminar. Já são 9h50. Então, de verdade, eu queria continuar esse papo, mas agradecer vocês muito pela presença. Robson, obrigado por ter entrado aos 45 segundos. Vocês viram como ele coloca, o que ele trouxe para a discussão. Eu conheço o Robson já tem um tempão já. Não tem como não aproveitar, deixar de aproveitar a presença dele aí. Muito obrigado, Franks, muito obrigado, Amber, muito obrigado, Bianca. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Muito obrigado, Edu, por abrir espaço para a gente. Espero que a gente possa fazer mais essas discussões. No ano que vem estar aqui de novo. Dar sequência nessa ideia de ter mais representatividade negra, pobre, qualquer uma que seja dentro do design, para que a gente mude um pouquinho dessa relação. Tá? Então, eu vou pedir uma salva de palmas para vocês também, por conta desse dia maravilhoso. Obrigado.